Será, queridos, que a salvação ela pode realmente ser perdida por um cristão? Será que essa palavra é verdadeira? Ou será que isso é uma forma de colocar medo? Medo nas pessoas que estão dentro da igreja e não querem pecar. Pessoas que estão na igreja e não querem errar, mas erram. Será que seria o motivo de pessoas perderem a salvação? E como seria se a pessoa perde a salvação? Como ela pode perder a salvação? Esse é um tópico importante que eu quero falar com você hoje. E se você gosta da palavra de Deus e se você ama abençoar pessoas, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, esse é o momento no qual nós iremos falar sobre algo que em especial poderia trazer uma divergência. Hoje eu quero trazer aqui no canal sobre salvação. O cristão que conhece a Jesus, ele pode perder a salvação? E aqui eu vou trazer a resposta de que sim, pode perder a salvação. E como isso pode acontecer? Então, esse é o momento que eu vou destrinchar. Eu peço que você pegue o seu papel, pegue a sua caneta, comece a anotar. Eu vou dar as bases bíblicas, mas não vou falar sobre. Eu vou aqui deixar para você o que a essência desses versículos fala. E aí eu vou explicar por que um cristão pode perder a salvação. Agora, pense numa coisa que eu vou deixar como introdução. Nenhum cristão, por pecado que ele cometa, eu pequei, eu errei, eu tive um pensamento ruim e de repente isso daqui está pesando no meu coração. Você pecou, mas você não perdeu a salvação ali. Porque imagine quantas vezes nós, como seres humanos, como pessoas falhas, pecamos durante o dia. E será que nós perdemos e depois, quando nós oramos arrependidos, será que nós temos a salvação e fica aquele ganha e perde salvação o tempo todo? Não, não é assim. E é isso que nós iremos entender. Eu não quero que você tenha aqui o ceticismo de imaginar, não, eu aceitei a Cristo, eu creio que Ele é o Filho de Deus, então a partir desse momento eu não perco mais a salvação. Não é por aí. Mas, no entanto, claro que todo cristão, ele não vai perder a salvação se ele pecou, ele errou ali, ele tropeçou. Principalmente quando ele pede ali perdão e ele realmente arrependido, ele volta aos caminhos do Senhor. Bom, o primeiro motivo pelo qual o cristão perde a salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A nossa base bíblica fica em Mateus, no seu capítulo 12, versos 31 e 32. Queridos, alguns estudiosos, eles acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não é um pecado específico, mas sim uma rejeição contínua e obstinada da obra do Espírito Santo. Essa interpretação sugere que o pecado imperdoável seria então uma resistência persistente à influência e orientação do Espírito Santo, que é essencial para o arrependimento e a fé. Ou seja, se a pessoa resiste ao Espírito Santo, se a pessoa não crê no Espírito Santo, a pessoa não consegue chegar ao arrependimento dos seus pecados e também não vai crer no Senhor Jesus. Isso é uma corrente, tá, queridos? Só que existem outros que interpretam que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é a recusa deliberada e consciente de reconhecer a obra divina do Senhor Jesus, atribuindo a ações como se fossem de Satanás. Então, queridos, é de Deus uma obra que está ocorrendo, mas a pessoa vai falar assim, não, isso daqui não é de Deus. Aí vai atribuir ao diabo. Bom, queridos, isso é perigoso. Então, entre essas duas correntes, eu quero dizer que a que eu entendo que é a correta é essa segunda. Porque resistir, a pessoa que resiste ao Senhor Jesus é aquela pessoa que resiste ao Senhor Jesus, é o Espírito Santo. É aquela pessoa que não crê, não vai crer, vai seguir a vida sendo uma pessoa incrédula a vida inteira. Mas nós falaremos sobre isso mais à frente. Então essa primeira corrente para mim não é a correta. É a segunda corrente que fala que a pessoa atribui a obra do Senhor Jesus ao diabo. E nesse caso, queridos,
eu gostaria de dizer que é muito sério. Existe um estudo específico aqui no canal falando sobre o pecado sem perdão. É muito forte, é muito intenso e é muito sério. E eu gostaria que, se você tivesse oportunidade, visse esse estudo e não deixasse passar. Mas depois que você terminar de ver esse vídeo. Então, queridos, o pecado contra o Espírito Santo, ele realmente é um pecado que não tem perdão. Pecou, perdeu a salvação, não tem jeito. Segundo ponto que eu acredito que o cristão perde a salvação é quando ele vem apostatar, quando entra em apostasia. Nossa base bíblica fica em Hebreus, no seu capítulo 6, verso 4. E o que seria a apostasia, querido? Ele seria a deserção consciente e deliberada da fé cristã por alguém que antes a professava. O texto sugere que se alguém que experimentou tão profundamente a fé e se afasta dela, essa pessoa não pode ser renovada para o arrependimento. Se uma pessoa experimenta a graça, o poder de Deus, e a pessoa está imergido nesse movimento do Senhor, e a pessoa está ali fazendo a obra e tudo mais, e de repente ela larga a sua fé, e de repente fala que a partir de hoje ele não vai acreditar em mais nada, ele não quer saber de mais nada, ele dali rejeita, ele praticamente rejeita tudo, até mesmo o sacrifício expiatório. Imagine quando chega a esse ponto. Esse é o momento de apostasia, queridos. Esse é o momento em que a pessoa, ela larga tudo e não olha para trás. Ela larga tudo e não quer saber de mais nada. A fé, ela foi apagada dentro do seu coração. Nós também temos uma segunda base bíblica que fala sobre a apostasia, que se encontra em 2 Pedro, no seu capítulo 2, versos 20 até o 22. E esse daqui eu poderia chamar de apostasia voluntária, que seria o ato de abandonar ou renunciar à fé cristã, também de forma deliberada. No contexto, queridos, dessa passagem, Pedro ele está falando sobre pessoas que, tendo conhecido a verdade de Jesus Cristo e escapado das corrupções do mundo, acabam voltando atrás na sua fé, retornando aos seus antigos comportamentos e estilos de vida. E aí, queridos, é como se nós falássemos que é aquele que volta ao seu próprio vômito. Botou para fora e volta tudo novamente. Então, essa passagem destaca que o estado dessas pessoas que abandonam a fé conscientemente é pior do que antes, do momento que conheceram a verdade. E isso ressalta a seriedade da apostasia voluntária e as suas consequências espirituais. A pessoa que larga o evangelho por apostasia, ela volta de uma forma pior do que antes. Se antes ela tinha um coração endurecido, agora ela vai ter muito mais. Se ela agora era incrédula, agora ela vai ser muito mais. Se ela gostava de coisas que não eram bons aos olhos de Deus, agora vai praticar muito mais, vai se sujar muito mais. E esse tipo de atitude, queridos, da apostasia, de largar a fé, de olhar para trás, de voltar ao vômito, de ficar no estado pior do que antes, realmente, esse aqui, a pessoa perde a salvação. Perde o direito de herdar a vida eterna e de estar ao lado do Mestre. Um outro ponto, onde um cristão ele pode perder a sua salvação, é pelo perigo do pecado voluntário. A base bíblica para esse tipo de coisa terrível é Hebreus, no seu capítulo 10, versículos 26 e 27. No contexto, o autor de Hebreus está alertando os crentes sobre a gravidade do pecado voluntário após terem recebido o conhecimento da verdade, referindo-se ao Evangelho e à salvação por meio de Jesus Cristo. Pecar voluntariamente nesse contexto sugere uma escolha consciente de desobedecer a Deus, mesmo conhecendo a verdade. Então, queridos, a ênfase está no fato de que, uma vez que alguém que tenha conhecido a verdade, voluntariamente escolhe pecar, quer pecar, vou pecar, então para ela não há mais o sacrifício pelos pecados disponível. Isso destaca a importância da responsabilidade e da seriedade do compromisso de Deus. Bom, queridos, eu gostaria de trazer aqui que há uma grande diferença do que eu falei logo no início desse vídeo.
quando eu reconheço que sim, as pessoas podem pecar e se arrepender, isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ter a sua salvação. Mas existem pessoas que escolhem pecar uma vez atrás da outra e nunca para de pecar pelo mesmo motivo. E essa pessoa, mesmo sabendo que aquilo é pecado, mesmo sabendo que isso daí fere os princípios de Deus, a pessoa faz voluntariamente, a pessoa faz consciente. E aí, queridos, o pecado de Cristo se torna nulo. Porque essa pessoa demonstra que nunca conheceu a Cristo verdadeiramente. Por quê? Todos nós sabemos que no grande dia vão chegar pessoas. E essas pessoas vão chegar perto de Cristo com toda a confiança do mundo. E quando o Senhor virá para essas pessoas, Ele olhará e falar: nunca vos conheci. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Essas pessoas vão falar que não, mas eu preguei, eu fiz tanta coisa, eu falei em mistério, eu estava dentro da igreja, eu estava fazendo a obra, eu estava ali fazendo tantas coisas. O Senhor não me conhece. Vai ser essa a resposta dura que essas pessoas terão de Jesus. Nunca vos conheci. Então, queridos, as pessoas que se enganam pensando que pecar voluntariamente, conscientemente, na mesma razão, no mesmo motivo, e ficar ali negando, resistindo em viver uma vida com santidade, com graça, e não buscam ao Senhor, é realmente um engano. E essas pessoas, no final das contas, eu coloquei aqui como um motivo de perder a salvação. Mas eu quero me retificar e dizer, nesse caso, elas não perderam algo que nunca tiveram. Mas acabam muitas pessoas confundindo que essas pessoas perderam, porque muitas delas estarão dentro da igreja. Muitas delas estarão comungando com outros irmãos, estarão em comunhão com muitos outros, mas não estarão na mesma essência e não estarão no mesmo nível espiritual. Estarão vivendo uma vida falsa, onde dizem que são cristãos, dizem que são de Deus, mas em nenhum momento vivem como tal. Bom, queridos, e eu tenho que falar aqui, com certeza esse aqui vai ser interessantíssimo. Esse aqui, inclusive, ele é objeto de um dos estudos que eu dei aqui sobre os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, queridos, veja que há a possibilidade daquelas pessoas que vão perder a salvação, porque existe uma lista, querido, existe uma lista daqueles que não entrarão. Existe uma lista. E essa lista vai estar em Apocalipse. Mas antes disso, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 3, verso 5. Esse aqui eu vou ler rapidamente, porque é muito curto, e esse nós precisamos falar. Aqui diz que aquele que vencer será vestido com as vestiduras brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, queridos, veja algo incrível que ele vai falar aqui e que é exatamente nesse ponto que nós devemos parar para olhar. Ele diz ao que vencer. Ao que vencer. Quer dizer que se ele venceu, é porque houve luta, houve dificuldade, houve ali um motivo de perseverança. Então não foi porque ele somente aceitou a Cristo e estava tudo certo. Estou aqui e vou realmente herdar o reino de Deus. Não, não é por aí. Você realmente tem que perseverar. Você tem que continuar na vigilância. Você tem que continuar na perseverança, na fé, no conhecimento de Deus. Mas veja, que existe uma lista que eu falei com vocês, que ali também Apocalipse diz que é sobre os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos. E sabe qual é o lugar deles? No lago de fogo que arde com enxofre. E essa será a segunda morte. Bom, queridos, essa lista é extensa. Essa lista é extensa e aqui hoje, nesse vídeo, eu não vou conseguir falar tudo
sobre essa lista, nem consigo falar sobre ela. São muitas coisas que eu falaria aqui, pelo menos os incrédulos vocês já entenderam. Exatamente está no tópico anterior. São aquelas pessoas que continuam ali, não querem crer em Jesus, continuam naquela vida resistindo à graça e ao conhecimento de Deus e ficam pecando e vão pecando e vão pecando conscientemente e de forma voluntária e não querem saber de Cristo. Então, mesmo assim, vão viver uma vida. E os covardes? Ou tímidos? Bom, como eu disse aqui, tem um estudo especial. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha, muito bom esse estudo e espero que você veja. Bom, queridos, eu gostaria de trazer aqui, que eu dei aqui pelo menos uns 4 ou 5 motivos dos quais cristão pode perder ou que nunca teve, mas se enganou e vai chegar no momento ali do grande julgamento e se terá uma resposta do qual não deseja, e infelizmente vai ser isso. E o que eu posso dizer para as pessoas entenderem? Para você pensar assim, e como eu posso ter um discernimento? Como é que a gente vai falar sobre salvação, meu querido? Se você não tiver certeza da sua salvação. Porque existem pessoas que ficam com medo de ter certeza da sua salvação. Não tenho certeza. Hoje eu estou firme, amanhã não sei, fica aquela... Querido, não é assim não, você tem que ter certeza da sua salvação. E eu vou te explicar por quê. Veja, que se você realmente busca a santidade, você persevera na fé, você tenta obedecer em todos os momentos, e é claro que você é falho, você vai ter momentos de fraqueza, vai ter momentos em que você vai acabar errando, mas você persevera, você continua com a sua fé, você quer entrar na obediência, você tem esperança na sua salvação, você tem esperança no Senhor Jesus, você ali está sempre diante da graça de Deus. Queridos, você tem uma promessa. Então, se você está em Cristo, se você tem no seu coração arrependimento, não é remorso, arrependimento. Se realmente você muda o curso e deixa de pecar, como fez aquela mulher que estava diante de Jesus e cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Quando ela olha para Jesus, Jesus fala, vai e não peques mais. Diante daquele relato, se ela voltasse para o pecado, quer dizer que ela só teve o remorso pelo acontecido. Uma vez que ela não pratica mais, que ela continua perseverante, ela realmente se arrependeu e está vivendo uma nova vida. Então, querido, se a pessoa se arrepende e vive uma vida diferente, vive realmente longe do pecado, longe das tentações, e sempre está ali em arrependimento, em confissão diante de Deus, buscando a graça, a promessa do Senhor, então quer dizer que essa pessoa sim, ela está sim a caminho da sua salvação de forma natural. Agora, se essa pessoa não se arrepende mais, se essa pessoa vive uma vida de pecado, uma atrás da outra, redundantemente pecaminosa, vivendo, se lameando, se sujando cada vez mais, e até mesmo rejeita o Evangelho, rejeita a obra do Senhor, rejeita o próprio Deus, então já temos aí todos os indícios e sintomas de que essa pessoa não tem mais a salvação e até mesmo não a aceitará. Bom, espero ter ajudado você e te espero para um novo encontro em nome de Jesus.